Olá, empreendedor. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. E estamos na nossa série de modelos de negócio para a gente conversar sobre os diferentes tipos de negócios, modelos específicos de negócio para startups que você pode implantar. E hoje eu quero conversar com vocês sobre o modelo API. Então, é importante que a gente conheça o máximo possível de modelos para que você saiba como monetizar a sua startup, como é que você vai ganhar dinheiro com a sua startup, que modelo de negócio você vai aplicar na sua startup para que tenha todas as oportunidades possíveis e você consiga ter o melhor desenvolvimento possível, certo? Então é isso que a gente tem que se concentrar. Seguimos em frente com a nossa série de modelos de negócio e a pergunta que eu faço sempre, né, quando a gente está falando dessa questão de modelo de negócio é como você vai ganhar dinheiro com a sua startup. Essa pergunta ela tem que ser respondida com a mais profunda clareza para que você saiba como pode ganhar dinheiro, de que forma que você vai ganhar dinheiro e qual o modelo de negócio que você vai adotar para conseguir ter remuneração na sua startup. Por quê? Entender os principais modelos de negócio e como você consegue aplicar no seu negócio, vendo exemplos, checando formas da gente aplicar, vai te ajudar a colocar isso em prática. E é isso que nos interessa aqui no final das contas. O que eu quero, né, é que você tenha sucesso na sua startup e consiga aplicar conforme o tipo de negócio que você vai fazer, certo? Então hoje a gente vai conversar sobre a API e eu já quero antes de mais nada, já aproveito, já inscreva-se no nosso canal já, ok? Curta esse conteúdo, compartilhe com outro empreendedor que você quer que ele também se desenvolva, para que tenha relevância esse conteúdo e a gente consiga também desenvolver o máximo possível de informações gratuitas para você, para que possa oferecer, para que você consiga desenvolver sua startup. Você que é empreendedor, quer desenvolver uma startup, ou você que veio dos negócios tradicionais, quer migrar para a startup, né, essa questão, ou até você que já tentou fazer startup, patinou, não deu certo. Então como é que você vai conseguir direcionar? É esse o nosso propósito, a gente quer que você tenha uma transformação na sua vida profissional. Então já vamos direto ao assunto já, né? Primeiro entender o que significa, né, a sigla API. Então é muito comum, tá, essa sigla no mercado de startups. A API chama Application Programming Interface, ou se a gente traduzir para o português, será como se fosse uma interface de programações de aplicativos. O que isso significa? Até tecnicamente falando por enquanto, só para que a gente possa, e sem, de uma maneira simples, tá? Você imagina a seguinte situação. Você é uma loja virtual, por exemplo, e na loja virtual você faz as vendas do seu produto e na hora que a pessoa vai, ela está escolhendo lá, né? Então o usuário está escolhendo lá seus produtos, lá tudo mais. Na hora que ela vai fazer o pagamento, imagina o seguinte, ela tem que sair da sua loja virtual, ir para um outro site ou para algum outro lugar e efetua o pagamento lá fora, depois tem que mandar o comprovante para sua loja virtual e você consegue imaginar o tempo que isso demoraria, a baixa retenção de clientes que isso poderia acontecer. Agora, imagina a outra situação, você tem a loja virtual e a pessoa, na hora que for efetuar o pagamento diretamente, ela acessa lá o sistema da Visa, da Mastercard, da Granito, do Mercado Pago, o que quer que seja, e ela faz o pagamento dentro do seu ambiente. Você concorda que é muito mais fácil você conseguir ter conversão de vendas à medida em que essa funcionalidade, e é essa a grande questão, essa interface de aplicações aconteçam dentro da sua loja virtual? Pois bem, acabei de apresentar para você um exemplo do que é um API, né? Então, o API é justamente isso, é uma aplicação dentro de uma startup, dentro de um aplicativo, dentro de um programa, dentro de uma sistemática, e essa aplicação, ela significa uma interface de programação desse aplicativo. É basicamente isso mesmo, tá? Da sua funcionalidade. Eu vou dar um monte de exemplos para que vocês consigam ter o máximo possível de informação, de conseguir enxergar e pensar como é que você pode aplicar isso na sua startup. Mas é essa a grande questão. E talvez, eu não sei se passou desapercebido, mas eu quero reforçar para você, é muito importante APIs no mercado de startups. Para você ter uma ideia, é tão importante isso, tão importante, é tão relevante esse tipo de coisa, que para vocês terem uma ideia,
O mercado de APIs, ele explodiu nos últimos anos. Só para ter uma noção, eu estou buscando aqui algumas estatísticas aqui para que vocês possam acompanhar. Olha que interessante. Em 2022, a gente estava falando em algo como, só para vocês terem uma ideia, de um mercado de aproximadamente 4 bilhões e meio de dólares. Isso em 2022. Dados a fonte é Research Markets, tá? Que é uma fonte específica para startups. 2022, 4,5 bilhões. Até 2027, vai triplicar esse valor, ou seja, vai para 13,7 bilhões de startups, do tamanho do mercado de startups que atuam com esse modelo de negócio API. Por quê? Porque cada vez mais esse modelo de negócio API, ele vai ajudar na integração de funcionalidades. Talvez soe estranho para você no primeiro momento, eu entendo, eu respeito, porque é difícil, né, a gente entender essas questões, mas vamos lá, vou traduzir para vocês, certo? Alguns outros exemplos podem ajudar vocês a enxergarem, tá? Falamos aí desse exemplo do meio de pagamento. Vamos dar um exemplo agora de por exemplo, uma empresa que vende passagens de ônibus, uma startup que trabalha com passagens de ônibus. Agora imagina o seguinte, você vai entrar para escolher a passagem de ônibus, e aí você vai escolher lá, eu quero a passagem São Paulo, Rio de Janeiro, 10 horas da noite, pela companhia tal, vou pagar um valor, né? E aí você faz esse pagamento numa plataforma, num aplicativo, num site, né? O que quer que seja lá, e na hora que você chega lá na rodoviária, as pessoas olham aquele seu ticket e falam assim, não, mas eu não reconheço esse ticket, eu não sei o que é que você fez aí. Você comprou aonde? O que é que aconteceu aqui? Não entrou essa informação aqui na nossa companhia. Ou seja, você não consegue viajar porque as pessoas simplesmente não... A empresa simplesmente não enxergou a sua compra. Você consegue imaginar o quão frustrante isso poderia acontecer? Quão problemático isso poderia acontecer? Então, imagina agora a outra situação. Eu sou uma startup que o meu foco é trabalhar com a API de integração entre o site que vende passagens de ônibus e as companhias de ônibus, as empresas que gerenciam os ônibus. E na hora que que o usuário faz a compra nesse site, imediatamente é avisado para aquela empresa de ônibus qualquer, falando o seguinte, empresa de ônibus XYZ, foi comprada uma passagem de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro na data tal, às 10 horas, poltrona 20C, certo? Então, olha que interessante. A companhia de ônibus, ela já sabe que naquele ônibus, daquele horário, para aquele itinerário, poltrona 20C está ocupada. E é essa a grande questão. Imagina os ganhos que podem acontecer. Vamos lá. Para o usuário. Para o usuário é sempre transparente, é importante deixar claro. Ele não enxerga isso, né? Ele enxerga a facilidade. E é isso que o usuário precisa ter, ele precisa ter facilidade na hora de comprar. Quanto mais facilidade o usuário tiver na hora de comprar os produtos, mais ele vai, de fato, consumir. Então imagina que isso é muito importante para que tenha esse processo. Então, para o usuário, ótimo, é transparente, vai facilitar para a vida dele, ele vai consumir mais, vai ficar feliz e vai ser atendido. Para a empresa de ônibus, ela vai ficar com maior gestão, né, com melhor gestão, porque ela sabe que aquela poltrona foi ocupada. E aí ela foi ocupada, ou seja, a pessoa que está lá emitindo passagens, por exemplo, no guichê, não vai emitir a mesma passagem na mesma poltrona, porque não vai ter duas pessoas ocupando o mesmo espaço no ônibus, não vai funcionar. Pode ser ônibus, pode ser avião, o que quer que seja, certo? E então a empresa de ônibus é importante porque ela acaba também tendo uma gestão melhor, e eu vou mais além, ela consegue vender melhor, porque até então ela vendia por qual caminho? Ela vendia somente, por exemplo, pelo guichê dela. Depois, no segundo momento, ela vende pelo guichê e pela loja virtual somente dela. Agora ela consegue vender pelo guichê,
pela loja virtual dela e também por um monte de outros agentes autônomos de vendas, sites que negociam passagens, companhias de turismo, certo? Né? Agências de turismo, um monte de outras empresas conseguem ter esse módulo, né, API instalado nos sistemas deles e aí você consegue ser mais otimizado. Então a empresa de ônibus também ganha com isso, certo? Para o site que promove essa venda, por exemplo, né, também é bom, porque se ele não tivesse essa integração, ele não existiria. Porque imagina o seguinte, um site faz a venda, e depois ele faz a venda da passagem, aí tem que comunicar a companhia aérea, a companhia de ônibus, e aí imagina que durante essa comunicação, fala, não, mas essa poltrona foi ocupada, acabei de vender, faz 30 segundos que eu vendi, aí você tem que ligar para o cliente de novo e falar assim, essa poltrona não deu certo, esse ônibus já não tem mais passagem. Então imagina o tumulto que poderia acontecer se não existisse essa API, ou seja, essa interface de programações de aplicativos. Uma outra dúvida também que as pessoas perguntam é, professor Lauto, a API é um software, é um aplicativo ou é um modelo de negócio? Tá? Ainda que exista softwares e aplicativos, tá? A API não é um software apenas, não é um aplicativo, é um modelo de negócio, é importante deixar claro, certo? Pode ter um aplicativo? Sim. Pode ter um site? Também. Mas é importante que a gente entenda que site e aplicativo é uma coisa, API é outra, certo? API e aplicativo são coisas diferentes. Eu posso instalar a programação do API dentro do meu aplicativo. Vamos dar outros exemplos para que vocês consigam enxergar? Imagina que você seja uma academia de esportes, né, o que quer que seja, e você faz, por exemplo, o agendamento e a venda de pacotes, né, de exercícios, por exemplo, eu vendo lá o meu pacote mensal, paga lá mensalmente, e aí o cliente ele paga. O cliente sempre transparente, é importante deixar claro. A gente tem que sempre privilegiar a facilidade para o cliente. Então para o cliente é transparente. Quanto mais fácil for para ele, ou seja, em uma única funcionalidade ele consegue comprar o curso lá, comprar a academia, lá o direito de uso da academia, a mensalidade, ele consegue agendar as aulas, ele consegue agendar os espaços, ele consegue agendar personal trainer, o que quer que seja, e aí dentro dessa funcionalidade toda, ou seja, dentro desse aplicativo, ou dentro desse site, né, dessa academia, existe uma função lá, uma funcionalidade, um API instalado que ele faz o seguinte, na hora que o cliente compra lá a mensalidade, ele já distribui para a academia dizendo o seguinte, ó, o cliente comprou tal coisa, tem direito a 30 dias de acesso. Na catraca da academia, por exemplo, ele aproxima o celular ali e já valida a entrada. Olha que maravilha já, certo? Aí o cliente ele pode, lá no aplicativo, agendar, por exemplo, uma aula X, lá, uma aula de dança, por exemplo. Então ele já agenda ali. Para o cliente, de novo, é importante reforçar, sempre transparente, para ele quanto maior a facilidade, melhor. E para a academia, ela sabe que na data tal, na hora tal, tem um cliente que agendou a hora de dança. E isso, inclusive, avisa a academia, avisa o professor, avisa, né, separa o espaço, dá o agendamento, então tudo controlado. Lógico, permite mais vendas. Para o professor lá, o personal trainer, o que quer que seja, também recebe uma informação dizendo, ó, dia tal, data tal, tem um cliente que agendou uma aula para você. Então, olha que interessante, a gente consegue integrar. Por isso que a interface, o API, o I do API é interface, ou seja, ele permite integrar diversos agentes, né, interessados lá, ou pessoas que estão envolvidas na prestação de serviços da sua startup, e dessa forma, todos esses agentes eles acabam sendo beneficiados porque melhora a gestão dessa questão, né? Então essa primeira coisa, aumentam as vendas, é importante deixar claro, e principalmente o que a gente vai ter é que vai ter uma facilidade maior tanto da gestão como das integrações necessárias. Então, olha que interessante, a API ela tem como objetivo, ela permite que diferentes sistemas elas possam se comunicar de forma mais eficiente. E a sua startup ela pode se concentrar justamente nessa questão. Desenvolver APIs para que sistemas diferentes se comuniquem entre si. E para o cliente, para o usuário final, ele não precisa acessar vários sistemas.
Ele acessa um só. Aí ele, ao acessar apenas um único sistema, ele consegue ter todas as informações ou todas as funcionalidades possíveis. Demos o exemplo da academia. Ele consegue na academia agendar aula de natação, aula de dança, contato com o personal trainer, pagar mensalidade, ter acesso remoto à catraca, abertura do armário, por exemplo, às vezes tem aqueles lockers, né, os armários, né, que às vezes pode ter integrado, aproxima o celular lá, libera por QR Code lá, abertura do armário. Digamos que a sua academia cobre pelo uso do chuveiro, por exemplo, você pode liberar a porta do chuveiro, olha que interessante, ou seja, você consegue até controlar quem vai tomar banho, porque tem o custo de água, eventualmente, digamos que você tenha esse custo aí que você não ofereça gratuitamente, ou seja, você consegue ter essas funcionalidades, certo? Então, essa é a grande questão. E para a empresa que aplica o API, ela tem todo esse processo de gestão em suas mãos. Então, é bem interessante você considerar a sua startup como uma startup que se volta para desenvolver essa questão dos APIs, porque existe um mercado enorme de questões que podem ser trabalhadas. Enorme, gigantesca, justamente porque a API ela se concentra nessa comunicação de forma mais eficiente. Então ela possibilita integração de plataformas, de aplicativos, conversa com o cliente, com a empresa, com fornecedores, com agentes de execução, o que quer que seja. Então a gente consegue otimizar processos. E olha que interessante. No mercado, no mundo dos negócios, quando a gente fala otimizar processo, aumentar a eficiência, tende a diminuir custo. E a palavra e a expressão diminuir custo para as empresas soa como música. Por isso que é bem interessante, tem tanto espaço e vai crescer muito. Então os APIs estão sendo muito utilizados para permitir acesso de dados, informações de terceiros, funcionalidades, inclusão ou alocação de funcionalidades dentro da sua empresa, ou dentro da sua plataforma, dentro do seu aplicativo, dentro de outras startups. Tem um monte de outras questões. Serviços de geolocalização, por exemplo, digamos que você trabalha no mercado agro, você aí que está me escutando aí, está no interior, quer montar uma startup agro, quer fazer para uma startup que tem um mapeamento aí de áreas utilizando drone, você pode lá ter o seu aplicativo, você tem lá o seu sistema, a sua inteligência que mapeia os drones, e aí a informação que você mapeou, você coloca em um API, você instala um API dentro de, por exemplo, uma plataforma maior de informação e ela abastece essa informação que você carregou online, dizendo o seguinte, ó, naquela região tal, na hora que você mapeou, você viu que tem seca, tá tendo chuva, tá tendo danos ao terreno, digamos que você faça até uma análise de solo, ó, naquele solo lá, neste momento tá dessa forma. Então você consegue ter uma dinâmica muito grande e muitas empresas estão realmente dispostas a pagar por essa informação, porque isso acaba sendo extremamente relevante e valioso conforme o tipo de operação. Vamos dar alguns outros exemplos para que vocês consigam enxergar? Mais exemplos, tá? Hoje a gente pode falar que a bola da vez é o chat GPT, né? Todo mundo escuta aí, todo mundo fala sobre o chat GPT. E aí a gente fala assim, o chat GPT tem uma crença, vai tomar os empregos, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas deixa isso de lado, esquece isso. Essa conversa aí para quem não faz a mínima ideia do que está falando, tá? O chat GPT, primeiro, não vamos falar o chat GPT, porque o chat GPT é só uma ferramenta, uma interface que a pessoa digita lá. O que é o chat, tá? O que nos interessa é a inteligência artificial, é o GPT, certo? Então, que é quem não conhece, quem não sabe o que eu estou falando, né? O chat GPT é uma interface lá, ao qual você conversa junto com o computador lá, uma inteligência artificial, a inteligência artificial responde para você coisas. Você pode fazer pesquisas, você pode fazer... É como se você estivesse conversando com o Google. Em vez de você digitar as coisas, no Google ele te dá respostas pontuais, você no chat GPT ele consegue explicar melhor, aí, com bastante profundidade. Seria mais ou menos essa questão, né? Agora olha que interessante, né? O chat GPT é apenas uma das funcionalidades que apareceram dentro desse modelo de inteligência artificial que permite a interação com os seres humanos, tá? Mas existem outras, tá? E aí a grande sacada é que a gente pode, por exemplo, integrar a função de inteligência artificial através de uma API para negócios. E eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma empresa
Exemplo, né? E a sua empresa ela tem um número muito grande de atendimentos a clientes. Faz de conta que a sua empresa faz venda, não a sua empresa em si, você é a startup, né? Mas uma empresa qualquer lá, ela faz vendas de baixo valor, por exemplo, vendas até 100, 200 reais e acaba tendo muito atendimento a clientes, demanda muito atendimento a clientes por baixos valores, né? Então a pessoa faz, atrasou minha entrega, tal coisa não está funcionando, produto veio quebrado. Pensa, por exemplo, no Mercado Livre, certo? O Mercado Livre que faz aquelas vendas de produtos de maiores, menores, mas de uma forma geral o Mercado Livre vende produtos lá de 20, 30, 50 reais, 100 reais, certo? Não entrando no mérito do ticket médio, mas é óbvio que eu tenho computadores e celulares sendo vendidos no Mercado Livre, carros sendo vendidos no Mercado Livre, e a maior parte dos itens ali, de repente eu posso ter um saco de farinha sendo vendido no Mercado Livre, aí a pessoa faz uma compra de 30 reais. Tá? Lógico, numa operação como essa, eu tenho uma demanda muito alta de atendimento a clientes. Ou seja, muitos clientes entram em contato com o Mercado Livre dizendo: minha carga não chegou, meu pedido atrasou, o produto veio quebrado, aquela coisa toda, certo? Agora, você consegue imaginar uma empresa tendo que gerenciar, inclusive o Mercado Livre é multinacional, né? Ela está em vários países, o Brasil é apenas um deles, né? Imagina gerenciar a quantidade de gente absurda para responder perguntas sobre atraso na entrega de um produto de 20 reais, de 30 reais. Você consegue imaginar a demanda disso, como seria complexo gerenciar isso. Quer dizer, como seria não, como é complexo porque isso acontece, né? Essa é a ideia, né? Então o que o Mercado Livre pode fazer? Ele pode instalar uma API de inteligência artificial que os clientes eles fazem as perguntas, eles explicam, por exemplo, eu sou inteligência artificial do atendimento do Mercado Livre, explique aí com as suas palavras o que você precisa. E a inteligência artificial reconhece qual é a dúvida do cliente e direciona, ou seja, ele vai entendendo. Traduzindo, eu posso aplicar uma API dentro de uma empresa usando inteligência artificial. Você quer ver algumas que existem que você conhece bastante? Magalu. Não tem lá o bonequinho da Magalu lá, né? Então, que faz o atendimento remoto, passa até na televisão. Então, esse é um exemplo. O atendimento do Bradesco, que tem lá o chat, né, do Bradesco lá, que a pessoa conversa com o chat identifica através de uso de inteligência artificial. O Watson da IBM, que até então era a principal inteligência artificial, existem outras funcionalidades, mas também tem essa aplicação de chatbots, né? Então são os robôs de chat que você conversa com a empresa. Um monte de empresas hoje, até pequenas empresas, aplicam essas funcionalidades para diminuir, por exemplo, o prazo de atendimento de uma reclamação feita pelo cliente, por exemplo. E detalhe, isso às vezes dentro do próprio WhatsApp. E aí essa questão é uma API. Ou seja, isso é algo interessante porque a API ela funciona como uma interface que fica vinculada a uma empresa e essa interface você consegue trabalhar junto com a empresa, certo? E consegue gerar essas soluções de integração de informações, tá? É esse o foco. Professor Lauto, legal, já entendi, beleza, mas como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? A empresa ela precisa implantar esse sistema, certo? Então você pode cobrar pela implantação, o nome disso que a gente chama setup, então ela cobra pela implantação, é uma possibilidade. Sim ou não, tá? Você que decide. Tá? Pode cobrar, geralmente as empresas cobram, e ela pode cobrar pela demanda de uso. Por exemplo, se eu falar que nem um Bradesco, né, que tem milhões de demandas ocorrendo diariamente, é um valor desse tamanho. Se eu faço, por exemplo, uma microempresa, que ela tem lá 2, 3 reclamações por dia, é um outro valor, ok? Então, você pode cobrar pelo uso, né, pela intensidade do uso do aplicativo, né, desse API, desculpa, falei aplicativo incorreto, da API, né, dessa funcionalidade, ok? E aí você pode cobrar dessa forma das empresas, geralmente está associado a PJ, né, então é business to business, né, B2B, certo? Tende a ser, né, nessa questão, em que agora você direciona isso, obviamente, para você oferecer essa funcionalidade, né, dentro dessa característica. E é por isso que tem uma área muito interessante que trabalha bastante com a API, que é a área financeira.
Por quê? Porque a área financeira ela demanda, primeiro, muito cuidado, muita cautela, né? Porque a gente está falando de dinheiro. Pode ser, quando eu falo área financeira, estou falando da área financeira em si, investimentos, seguros, aplicações, certo? Área bancária, né? Então, cobrança. Então, quando eu falo finanças, área financeira mais ampla, tá? Eu posso abrir outras aberturas, mas de qualquer forma, essa área financeira tem um grande espaço. Quer ver um outro exemplo? Você provavelmente já deve ter recebido aquela ligação de cobrança que você não sabe de onde que surge, né? E aí, isso aí é o incorreto, é o que irrita tudo mais. Mas eu posso, através do uso de inteligência artificial, identificar de fato se o cliente é o cliente realmente que está lá, o direcionado lá, o que está devendo, né, o devedor mesmo, dá para trabalhar com isso. Esse modelo aí de spam cada vez vai ser mais e mais bloqueado, né? Então isso aí vai cair, a tendência é que caia, porque já tem os bloqueios junto à Anatel, tem os bloqueios diversos, isso aí vai cair. Mas eu posso instalar uma API dentro de um escritório de cobrança, por exemplo, que ele consegue fazer a integração das pessoas, os devedores, as bases de dados junto ao banco, atualização de telefone, olha que interessante, né? O cliente ele atualizou o telefone em algum outro lugar, por isso que a gente fica recebendo ligação que não sabe de onde que é, porque o telefone é nosso, isso irrita bastante, mas aí atualizou o telefone em outro local, identificou o cliente, todos aqueles telefones, o seu, o meu, que fica recebendo ligação, cai por terra, atualiza o telefone e a plataforma lá, ela consegue continuar fazendo seu serviço de cobrança, o escritório de cobrança, porque utiliza essa API, ou seja, é uma maneira muito mais inteligente, diminui a chance de processo de cliente, é mais efetivo, faz a ligação, não vira spam, né, não tem bloqueio junto à Anatel, essas coisas todas. Então a API ela tem um monte de funcionalidades muito interessantes que a gente pode trabalhar. Então a gente tem que enxergar que a API ela serve para conectar duas ou mais aplicações diferentes, certo? Essa é a ideia. Eu dei vários exemplos aqui que você tem uma funcionalidade e você conecta com outra funcionalidade. Exemplo, no processo de compras, que eu posso conectar estoques com fornecedores. Eu posso integrar no atendimento a clientes, em que a gente tem lá uma base de clientes, a empresa que faz o atendimento a clientes e faz a integração da base para fazer o atendimento correto. Transportadoras podem trabalhar com isso, pessoal que trabalha com last mile lá, que é entrega na última milha, um monte de startup aí que faz essa questão. Todas as startups varejistas que fazem atendimento ao varejo, ao mundo dos negócios também, as startups da área financeira conseguem utilizar, e é por isso que o mercado de API está crescendo muito e tende a ter mais soluções, porque outras ferramentas de integração vão aparecer. Imagina o seguinte, tá? Existem já muitas funções, né, funcionalidades, soluções oferecidas para o mercado. Só que às vezes as soluções elas estão até oferecidas, mas elas ainda não estão integradas. Tá? Você quer ver um exemplo de coisas que não estão integradas? Pode acontecer, você que tem o plano de saúde, por exemplo, você não consegue às vezes agendar uma consulta ao médico. Isso é normal. Por quê? Porque o plano de saúde, ele tem lá a lista de médicos conveniados. Eu não estou falando dos médicos vinculados ao próprio plano de saúde. Por exemplo, meu plano de saúde, ele tem uma lista de médicos vinculados ao plano de saúde. Isso aí já está funcionando a API. Mas estou dizendo aqueles que são os médicos que, tipo de consultórios aí, autônomos, né? Que são os conveniados, ok? Imagina o seguinte, se cada um desses consultórios instalasse uma API, né, essa integração, né, essa funcionalidade no seu sistema, a gente não precisaria mais ligar para os consultórios ou ficar mandando e-mail ou WhatsApp para os consultórios para fazer agendamento. Bastava eu entrar no site do plano de saúde e eu consigo pegar não apenas os médicos do plano de saúde, mas todos os médicos conveniados. E aí, num clique, eu conseguiria fazer o agendamento. É por isso que tem startups da área de saúde, né? Não tem nenhum problema de citar nós, mas, por exemplo, você tem o doutor consulta, que ele faz isso por natureza. Tem os médicos vinculados ao doutor consulta lá, que você já agenda imediatamente. Na hora que agendar, de novo, para o cliente, sempre transparente. Para ele, o que importa é facilitar a vida, certo? Então, o cliente está transparente, segue o barco lá normalmente. O que vai acontecer? Recebe lá a unidade. Então o cliente agendou a consulta. Para a unidade, o cliente recebe lá um e-mail com a informação do agendamento. Na unidade recebe que vai ter um cliente em tal data, daquela especialidade. Para o médico já sabe que naquele dia tem um cliente específico lá para ser atendido na hora tal. Então comunica todo mundo.
E esse é interessante. Nós temos até no nosso hub, lá na House of Startups, a gente tem algumas startups que trabalham especificamente com esse modelo API, ou seja, a startup é uma funcionalidade, ela oferece como solução para o mercado essa funcionalidade, essa integração, pois é a integração de pagamento junto ao mercado financeiro. Ou seja, é uma startup que se volta especificamente para isso. Então, o que é que você pode fazer como recomendação, né? Então, logo de cara, estudar sobre a API, verificar se é uma oportunidade para você. Não tenha medo da parte tecnológica, porque provavelmente você deve estar se questionando aí, mas puxa vida, eu preciso saber de programação? Falando, se souber, melhor. Mas a grande questão é você precisa entender do negócio. Essa é a ideia. Você não precisa entender da programação. Você pode contratar um programador, você pode contratar um designer, lá, um dev, lá, um desenvolvedor, mas essa funcionalidade precisa fazer. Eu quero até aproveitar e dar mais um exemplo para vocês. Né? Junto ao Inovativa, lá, o programa ao qual eu faço mentoria, eu tive contato com uma startup, só para preservar o nome, né? Então, porque ela ainda está em desenvolvimento, mas eu tive um contato com uma startup que ela fazia um serviço lá de orientação financeira. E ela pegou e fez um vínculo a uma grande startup já conhecida no mercado. Ela agora, para chamar a atenção, ela oferece diversos serviços para os seus usuários, ou seja, uma grande startup já consolidada no mercado, oferece diversos serviços para os usuários. O que a startup fez? Ela contratou, através do modelo API, essa outra startup que faz orientação financeira, e englobou esse serviço de orientação financeira dentro da startup dela. Olha que interessante. Ou seja, a startup, essa grande startup já consolidada, ela passou a oferecer para os seus clientes, além dos serviços específicos que ela já oferece, ela ofereceu um módulo adicional de orientação financeira. Ou seja, a startup, que é uma startup lá que faz o serviço de orientação financeira, ela passou também a trabalhar como API para essa outra grande startup. E o que a grande startup faz? Ela fez um contrato mensal, paga um valor grande para essa startup, lá um FII mensal lá, fixo, né? De um bom valor, que até sustenta a questão financeira da startup, é um bom negócio, e isso permite que gerem outras oportunidades para o empreendedor, até para a questão da captação de recursos, a manutenção do sistema, a manutenção da startup e os resultados de vendas, que é o que, no final das contas, nos interessa, certo? Então, a minha recomendação é estude sobre o modelo API. Se você tem alguma dificuldade tecnológica, não se preocupe, não é esse o foco. Se você souber, melhor, mas se você não souber, não é um impedimento. Você pode buscar gente que vai fazer a parte tecnológica através de desenvolvedor, sócio, investidor, programa de apoio, colaborador, que quer que seja, mas pensa qual seria a solução que você poderia resolver. Então a gente pensa no problema que eu tenho, e qual a solução que pode ser feita, e o API, ele por natureza, é naturalmente um solucionador de diversos problemas de integração entre as startups e o mercado. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Inscreva-se no nosso canal, acompanhe todo o nosso conteúdo, inscreva-se, verifique as outras redes sociais, Instagram, Facebook, né, o YouTube, aí todo o conteúdo dedicado para você desenvolver melhor o seu negócio. Desejo um ótimo sucesso para vocês, continuem sendo persistentes na sua jornada empreendedora. Até a próxima, valeu, tchau!